Oi, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade, somos pouquinhos hoje. Obrigado pela presença de vocês, né? Dando continuidade ao que a gente vinha comentando, né? Então, dando continuidade, eu não vou botar em tela cheia, não, só para poder ficar fazendo assim, dando uma olhada no, se tem alguém no chat, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar hoje sobre o 802.11, né? As redes sem fio, acho que é importante, né? Vai ser as últimas duas aulas, essa é a de quarta. Eu já vou colocar o trabalho hoje, eu prometo para vocês, né? Com o prazo sendo para daqui a 10 dias, tá? Então, seria para, na verdade, hoje é dia 31, 7, podia, vamos tentar botar ele para o dia 12, tá bom? Acho que dia 12, 12 é uma boa data. Ah, então, o padrão que a gente vai lidar é o padrão 802.11, do Wireless LAN Local Area Networks, né? Ele é um padrão I3E, da mesma forma que é o 802.3, que é o Ethernet, né? Que a gente estava comentando. O objetivo, ele é padronizado pela Wi-Fi Alliance, por isso Wi-Fi. O Wi-Fi vem de Wireless Fidelity, né? Fidelidade sem fio, né? Aliança da fidelidade sem fio, ou seja, é uma forma de eu tentar padronizar os produtos todos, né, que surgiram, ou seja, no começo, eu não sei se vocês lembram, não sei se algum de vocês lembra, quando é que vocês nasceram? Já que vocês são um pouco, vocês conseguem colocar aqui para mim no chat. Que ano que vocês nasceram? 98, 2000, 96, 90, meu Deus do céu. Tá bom, ok. Agora, depois de eu me sentir mal para burro, então vocês não lembram, não sei se vocês já viram uns roteadores que vendiam que eram padrões Super G, que eles diziam que era da. Não. Eu imaginei que não. Quando surgiu Rede Sem Fio, né, tinha uns produtos que vinham de diversas fabricantes, em especial a D-Link, né? A D-Link se amarrava em fazer uns produtos meio bizarros, até hoje, né? Mas que tinham padronizações próprias, né? Que tinham tecnologias próprias. E aí a Wi-Fi Alliance surge no começo dos anos 2000 dizendo, galera, olha só, não. Então, para você ser um produto 802.11 certificado, você tem que ter o nosso selo. E isso foi muito importante para padronização desse serviço online. Não, mas isso é muito normal, Breno. Isso era bem normal. Até mais ou menos 2008, 2009, a maior parte dos roteadores só tinha um app, eles não tinham nem WPA, porque o WPA nunca foi um padrão. O WPA ele foi um draft de um padrão. Ele nunca foi um padrão. Isso é muito louco, né? Que o WPA, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, quando a gente discutir um pouquinho mais para frente, né, como o 802.11 é um caso muito legal de... gente, isso é idiotice. Estou tentando passar o slide, estou mexendo no vídeo. Ele virou, na verdade, assim, a gente descobriu que o app era muito ruim, né? E aí estava se estudando um padrão que viria a ser o 802.11i. O 802.11i, ele viria a ser o que vocês conhecem como WPA2, que é um padrão bastante bom até hoje. A gente usa WPA2. A gente sabe que ele não é absurdamente seguro, mas ele é razoavelmente seguro. Só recentemente surgiu o WPA3, mas a maior parte de vocês deve estar usando WPA2. Então, entre o app, que era a segurança original, 802.11, que a gente consegue quebrar usando o Airmon e o Aircrack NG, né? Em aproximadamente 40 segundos, independente do tamanho da senha, o WPA2, ele só foi
Ele só foi ser realmente quebrado com esse ataque chamado Hole 196, que é uma falha do padrão. Mas entre o app e o WPA2 surgirem, tinha uns 5 anos aí de diferença, e nesse meio caminho surge o WPA. O que é o WPA? Ele é um draft do que viria a ser 802.11. Ou seja, ele é um cara do meio de caminho, entendeu? E isso virou um padrão, é como você falou, ele não era um padrão, mas ele virou um padrão de fato. Porque as pessoas, ao usarem o app, ao invés do WPA, entre usar o WPA e usar o app, as pessoas preferiram usar realmente o WPA. Né? E isso passou a ser um problema um pouco sério, um problema depois, né? Que depois para fazer a migração do WPA para o WPA2, demorou um pouquinho, apesar do WPA também ser facilmente quebrável, tá bom? Então, vamos aqui continuar. Então, o primeiro grupo de trabalho é nos anos 90, né? Ele começa em 97, de 90 a 97 tem essa discussão, então a gente já pensava em rede sem fio, né, de trabalho de 90 a 97. Claro que isso, como é um padrão de LAN, isso não é um negócio muito complicado, né? Porque eu estou pensando dentro de rede local, então não estou pensando de internet, ou seja, o 802.11 ele surge antes da internet comercial. A primeira versão surge em 97, ou seja, a maior parte de vocês não era nem nascido, o 802.11 já existia, mas as versões atuais, né, que são todas baseadas no 802.11g, né, e a gente vai ver que, na verdade, o que a gente usou depois, 802.11n, e o que a gente usa hoje em dia, 802.11ac, AD e AF, né, que são os padrões atuais de alta velocidade, que a gente chama de gigabit WLAN, ou seja, uma rede sem fio de área local de velocidade de gigabit, tá? Elas são todas baseadas nesse padrão G, que é de 2001. O padrão A, ele era um padrão muito lento, de 11 megabits por segundo. Eu mostrei para vocês, eu não sei se eu já mostrei para vocês aquele ThinkPad que eu tenho, que ele é um Pentium 3, mas eu não sei se eu mostrei para vocês, ele tem uma placa PCMCIA de 11 megabits por segundo. 11 mega. Ele é uma placa padrão A, né? Na verdade, é uma placa padrão B de 11 MB. O padrão A, ele usava uma rede de 5 GHz na velocidade 54, né? Então, o padrão G não, já é uma placa na banda ISM. ISM vem de Industrial Scientific Medical, na frequência de 2.4 GHz com 54 MB, e é o padrão que se popularizou, é o que todo mundo utilizou, e até alguns anos atrás era o padrão mais comum para redes celulares. Esse é um padrão, o 802.11 foi um sucesso tão grande que ele acabou sendo um padrão compartilhado não só pela I3E, mas pela ISO também. Isso foi muito legal, esse padrão ISO ISO-AIC de 99. É uma coisa que a gente sempre quis fazer, e a gente não conseguiu fazer ainda com redes de longa distância. Tem uma dicotomia entre o que o I3E considera e o que Eita, o que o I3E e a ISO consideram como padrão, ou seja, eu estou falando entre o IMAX, LoRa e afins, e os padrões de telefonia celular. Isso a gente ainda não conseguiu fazer lá. Então, quais são, assim, eu sei que deve estar óbvio para vocês, mas por que diabos a gente faz uma rede sem fio, né? Se alguém tem dúvida, né? Tipo, eu quero ter acesso a coisas de forma remota, eu quero instalar uma LAN temporária, eu quero conectar 2 ou mais edifícios a quilômetros de distância, eu quero mudar o layout da minha rede com urgência, eu movimento PCs com muita frequência, eu quero estender minha rede por algumas horas, eu quero ter mobilidade. Instalar LAN às vezes é difícil, principalmente em prédio histórico isso é complicado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse estudo de caso, mas são fatos que acontecem, né? Às vezes o custo é proibitivo, né, de você botar uma rede cabeada, né? Principalmente, como eu falei, tem prédios que para você fazer uma rede cabeada acaba que você tem um custo de infraestrutura muito alto, o ambiente podendo ser difícil, né? Com prédios históricos, construções com muito concreto, onde você furar é complicado, áreas com acidentes geográficos, por exemplo, montanhas, algumas cidades estão em vales, então você mandar cabo para lá é complicado, ou então
ilhas, né? Isso é bastante complicado. Ou então rede de uso temporário, congressos, centro médico de emergência, locais onde as pessoas vêm e trafegam com muita frequência, como cafés, né? Então todos esses são cenários em que todo mundo está careca de saber. Então a motivação aqui vai ter que ter um menor custo, mobilidade, rapidez da instalação, instalações onde locais onde é proibido o cabeamento e dispensar cabos de interligação. Então, né, problemas típicos são a segurança. Realmente, a rede sem fio ela é mais insegura. Realmente ela é mais insegura do que a rede cabeada, né, mas não tão insegura assim. Inclusive, eu trabalhei durante muito tempo com as Forças Armadas, né, investigando, né, as dificuldades que você tinha em aplicar rede sem fio em alguns cenários, né, com alunos de pós-graduação. É interessante, né? Tem umas dificuldades associadas, interferências, né? E perdas, elas podem gerar problemas na comunicação, né? Ruídos, né? Ou seja, sinais podem implantar, para vocês terem noção. Né? Vocês, como eu falei, vocês são muito novos, então em 2000 vocês não têm muita noção do que foi o impacto do ataque terrorista do 11 de setembro no mundo como um todo. Então, por volta de 2003, 2004, os Estados Unidos ainda estava muito pregado, né, com essa história do World Trade Center e dos ataques terroristas, né? E aí um candango, ele subiu um prédio lá em Manhattan, ele subiu um prédio com micro-ondas, e eu descobri recentemente, né? Eu vi um cara fazendo uma análise, um estudo, digamos assim, uma pesquisa, no qual ele mostrava o seguinte, né? Que, tipo, cara, se você entra com uma escada de serviço, uma escada grande, você consegue entrar em qualquer lugar, porque todo mundo acha que você é da manutenção. Então, o maluco entrou com micro-ondas dentro de um prédio desse Manhattan, subiu até o topo do prédio. E o que o micro-ondas é? Ele é um emissor de ondas, tá? Ele emite ondas, ele suscita o ar, de forma que ele consegue fazer com que as moléculas vibrem, e isso gere calor, né? Esse movimento, essa vibração, essa excitação, ela gere calor. Então o cara ele abriu um micro-ondas, usou o emissor do micro-ondas e ele anulou a comunicação entre dois prédios de uma determinada firma de investimentos em Manhattan, uma galera que investia em bolsa de valores. Durante o tempo que a firma não entendeu o que estava acontecendo, até alguém fosse dar uma olhada na antena que estava no topo do prédio, milhares de transações foram perdidas, ou seja, muito dinheiro foi perdido, né? Houve um prejuízo enorme e o maluco foi preso por terrorismo, né? Então, eu não sei nem por que terrorismo na época, não sei, mas acho que estava todo mundo tão, meu Deus, o que está acontecendo, que isso aconteceu. Então, isso é para vocês terem noção de que isso é um problema. E esse é um dos motivos. O nome disso é ataque de jamming. Jamming é um tipo de ataque à rede sem fio, onde você tenta ocupar todos os canais de comunicação simultaneamente. É um tipo de ataque de negação de serviço, né? Que é Denial of Service. Ou DOS. É um tipo muito específico, que a gente chama de DOS a nível físico, né? E é o tipo de ataque que não tem solução nenhuma, né? Enquanto, por exemplo, na negação de serviço lógica, você pode redirecionar o tráfego, tentar bloquear o tráfego com firewall, no jamming você não tem o que fazer. O jamming você simplesmente desliga e finge que nada aconteceu, tá? E isso acaba, e além disso tudo, as estações móveis têm consumo de energia, né? Você, em geral, tá com estação móvel, né? Isso vai ser um notebook, isso vai ser alguma coisa, um celular, né? E isso consome energia, você que está se comunicando consome energia. Então, há um problema. Então, você vai usar as condições, aplicações candidatas hoje são qualquer aplicação, né? Antigamente a gente evitava fazer voz e vídeo pela rede sem fio, pela perda de desempenho. Hoje em dia isso não é mais um problema. Hoje em dia isso é uma coisa que a gente, inclusive, né, tipo, né, jogos, né, não se pensava, hoje em dia a gente já faz tudo, né, ambientes internos ou externos, né,
E é claro que nas casas da gente, assim, a gente já está convencido, a maior parte de nós usa, né, rede sem fio nas nossas casas pela comodidade, senão a gente, pelo menos as pessoas da nossa família, em geral, estão usando, né? Com áreas de coberturas mais diversas, né? E buscam usar frequências que elas não são padronizadas, bandas que a gente chama de ISM. ISM vem de Industrial, Scientific e Medical. São bandas não licenciadas, melhor do que bandas não padronizadas. Bandas onde você não vai pagar para poder gerar esse tipo de infraestrutura. Então, aplicações do escritório em casa, vocês já estão acostumados, os escritórios, hotspots, ou seja, em aeroportos, cybercafés e hospitais. E aqui o fenômeno do cybercafé, né? E aí eu vou fazer um paralelo de assim, assim, Friends foi uma série muito importante que aconteceu entre no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Vocês eram muito crianças, vocês provavelmente ou se viram Friends só como reprise, passando na TV a cabo ou no Netflix, e provavelmente muitas das coisas do Friends não fazem nenhum sentido para vocês, ou então é extremamente sem graça. Isso faz total sentido, né? Realmente, porque Friends é uma série que é muito datada, né? São os problemas de uma determinada geração, né? E que foi uma das séries que mais exportou um determinado pensamento para o mundo, né? Então, o que acontece, o que veio junto com esse fenômeno do Friends, né? O fenômeno do Starbucks. O que é o Starbucks? O Starbucks não é uma loja que vende café. Não é. O Starbucks não vende café. O Starbucks ele vendia para as pessoas um ambiente como esse Sabe Café aqui, um ambiente onde você ia conseguir trabalhar, e ele ia te dar essa infraestrutura para você trabalhar, para você fazer uma reunião, para você fazer alguma coisa, e que por acaso ali também teria café. Né? Então ele era quase que como um espaço de coworking, que ao invés de te cobrar o espaço de coworking, ele te dava a opção de você consumir coisas lá dentro. E esse era o grande lance do Starbucks. Só por quê? Porque ninguém oferecia isso. Tá? Ninguém oferecia isso, nem no lugar. Starbucks foi o primeiro, né? E ele padronizou muito bem a ideia, né? Tipo assim, que todos os produtos fossem iguais em lugares diferentes. E isso acabou criando, né, uma vibe, criou um hype, criou toda toda uma cultura, né? E surgiram vários outros que caíram nesse mesmo conceito, né? Tipo assim, o Starbucks ele é um McDonald's para as pessoas que estão trabalhando. Então, ele se valeu dessa questão das redes sem fio, isso só foi possibilitado pelas redes sem fio. Ele se valeu por essa questão das redes sem fio para você poder tomar dados. Aeroportos, a gente fala de hotspot, mas muitos aeroportos até hoje, eles são bloqueados, então eles limitam o número de horas que você consegue ficar na rede sem fio do aeroporto, né? Então essas coisas são um pouco complicadas, né? Mas esses são fenômenos culturais que a rede sem fio trouxeram. Muitas pessoas, minha esposa, ela é professora da prefeitura, né? E ela fala que muitos dos alunos até hoje não têm acesso à banda larga em casa. O único acesso que eles vão ter pela internet, ou é pela internet do celular, né? Ou por uma internet pública de algum local que eles vão ter como trabalhar. Então, essas são questões. Wi-Fi do metrô. Sim, o Wi-Fi do metrô. Por exemplo, existem cidades, a ideia seria que todas as cidades hoje em dia já fossem completamente cobertas por rede sem fio. Né? E aí não fale mais Wi-Fi, a gente a partir de agora fala 802.11. Né? Wi-Fi é um apelido ruim. Então, que veio dessa cultura, né? Então, essa cultura de mobilidade. E o que o 5G quer trazer para a gente, né? É o que a mobilidade máxima, né? É tipo assim, você independer, inclusive, do teu próprio operador. Tinha, na verdade, quem fez, inclusive, foi a COP. Um projeto de rede sem fio na Orla. Tinha sim. Mas a ideia é o seguinte, né? Você tem que manter. Inclusive, tinha rede sem fio na Avenida Brasil, cara, que usava rede mesh, 802.11. 11S. Na Avenida Brasil.
Aí a galera atirou porque achou que atirou em várias das estações da Motorola de 802.11s porque achou que era pardal. E eu não tô de sacanagem. Coisas de Terra Brasilis. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, galera. Pelo menos assim, tem que manter o espírito esportivo, tá? Então, né, o Cyber Café foi tipo assim, onde, né, usou esse modelinho aqui da TP-Link. Ele é provavelmente o roteador sem fio mais vendido da história, ele é extremamente barato, vários firmware alternativos para ele, né? Essa questão do Cyber Café, você nota que ele emula exatamente o que a gente já tem hoje, né? Um APzinho sem fio, o Palm Top, que hoje em dia é o nosso celular, e os computadores que essencialmente têm o mesmo form factor dos últimos 20 anos. Aeroportos, até hoje a gente não tem conectividade direita em vários aeroportos do mundo. Por incrível que pareça, o Galeão é um dos que tenta prover com máximo, até com um pouco mais de conforto isso. E até bem pouco tempo, nos aeroportos, você tinha uma coisa que você só podia entrar nos aeroportos se você se autenticasse via alguma página HTTP. Então tinha até uma consideração interessante, que era que você, assim, as pessoas tentavam se registrar via TCP, né? Tinham que se registrar via TCP, então a galera tentava. Tinha uma galera, né? Claramente, vocês podem encontrar isso na internet, não estou dizendo, patati patatá, que tunelava via UDP para poder usar a internet do aeroporto sem precisar ou fazer um registro ou pagar. Isso era uma das formas de você trabalhar. Não era nada demais, mas dava para fazer. E os aeroportos são lugares hoje em dia que estão sendo muito utilizados para mineração de Bitcoin. Porque se você tem uma rede aberta, então o que a galera faz? Entra na rede aberta do aeroporto, coloca um celular ou um computador velho e deixa lá minerando e esquece. Tem um trabalho recente, meu e do Daniel Sadoc, que a gente fala sobre isso, né? E a gente reuniu casos. Tem um caso de um cara da Itália que era um funcionário do aeroporto que fazia esse tipo de coisa. Aí vocês falam, Cláudio, mas isso é bizarro. Pô, é muito bizarro. Gente, é muito bizarro mesmo. Mas é bizarro, é um bizarro raiz, é um bizarro normal, um bizarro aceitável. Né? A gente consegue lidar com isso mais de boaça. Né? Ponto a ponto com o repetidor, hoje em dia a gente não está fazendo isso com 802.11 somente, está fazendo com outras coisas, mas existia isso para troca de tráfego entre empresas. Né? Universidade, por incrível que pareça, eu acho que a UFRJ não faz isso tão bem quanto eu gostaria. Né? Vocês têm acesso à rede sem fio, mas não é cobrindo a universidade como um todo. Então, assim, mas lá fora, em universidades fora do país, isso é muito comum. As pessoas têm. Então, você vê isso aqui, uma foto antiga, onde todo mundo já ia para a faculdade com um notebook para poder, né, fazer as anotações e verificar os slides em tempo real, né, e poder acessar. Né, e eu achava isso muito poderoso, acho isso muito interessante. Né? Em algumas universidades de fora do país, inclusive, você entrava na universidade e você já recebia um notebook. Mas aí são duas escolhas, né? Ou você paga, ou a universidade paga. Né? Ou o governo paga, né? Então essa é a dicotomia que a gente vive hoje no país e continua vivendo. Aí a gente tem aqui, né, esse cenário onde pessoas buscavam, né, esse entendimento, essa prática, né? Comunicação sem fio, né? Então, né, a área de cobertura, né, dessa rede vai depender muito da característica da construção. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter tem um procedimento, que é o site survey, ou seja, que é a avaliação do terreno onde você está implantando a tua rede sem fio é que vai fazer muita diferença. Então, paredes muito grossas ou com estrutura metálica, imóveis de escritório vão criar sombras dentro da área de cobertura, né? Ou seja, quanto mais elementos, pior é. Eu posso ter interferência na área de instalação de APs, tanto de radiofrequência ou interferência eletromagnética. Eu tenho que esse mapa de cobertura é muito complicado, não é muito complicado de fazer, mas esse mapa de cobertura é muito importante. Então aqui algumas coisas que para vocês se basearem, né? Por exemplo, o ar não atrapalha em nada, madeira, gesso, material sintético, asbestos ou vidros tem baixa complexidade. É por isso que muitos ambientes de escritório são amplos e que usam divisórias, porque você consegue também espalhar rede sem fio com maior facilidade. Ou então, muitos deles, as paredes são paredes de vidro, justamente para, né, não prejudicar a conectividade.
Água, tijolo e mármore tem uma criticidade média. Agora, por incrível que pareça, rolo de papel, concreto, vidro à prova de balas e metal tem alta criticidade. Ou seja, matéria orgânica, de forma geral, tem alta criticidade. Né? Coisas que vão conter muita água vão ter alta criticidade também. Então, por exemplo, né, dependendo do tamanho de uma multidão, né, você acaba tendo dificuldade. Então, a vantagem é ser livre de caminhamento, né? Redução do custo agregado, alta mobilidade e flexibilidade, mas, né, com todas aquelas vantagens que eu falei. O padrão, ele vai se dividir, né? O 802.11, na verdade, vai de respeito à camada física e a subcamada MAC. A Link Layer Controller, que é definida no padrão 802.2, não está aqui definido nesse padrão. Ela é comum a todas as tecnologias de camada de enlace. E os dados vão ser transmitidos usando uma variação do CSMA-CD, né? E não é exatamente CSMA-CA. Ele vai usar uma variação do CSMA-CA. A UFRJ tem uma rede que usa autenticação com HTTP. Cara, tem. Tem sim, tem algumas, na verdade. Não são difíceis. Tem algumas vulnerabilidades um pouco severas em algumas partes da UFRJ, mas como não são níveis críticos da rede, ou seja, o impacto é menor, o impacto é muito local, não vale tanto a pena gastar energia com isso, não. Numa infraestrutura como a UFRJ, Breno, não tem como você manter uma discussão a nível amplo de universidade, né? Você não tem como ter uma única política de dados para todo mundo. Entendeu? Não tem como você ter. Então, na verdade, isso tem que ser tratado com muito, muito, muito carinho, muita parcimônia. É muito complicado. Então, assim, né, sem contar, né, vamos lá. Então, assim, então, enquanto no CSMSD a gente estava vendo, né, o uso collision detection através, né, de verificações de sinal dentro do cabo, aqui a gente não vai ter como fazer isso porque o nosso meio de transmissão é o ar. Então, a gente usa o collision avoidance, né? Então, o nome correto do nosso protocolo de controle de acesso ao meio é DFW-MAC, Distributed Foundation Wireless MAC, que é baseado no CSMA-CA, mas não é só o CSMA-CA, e o nível físico vai ficar em termos da transmissão de radiofrequência ou do rádio infravermelho. Né? Não decorem isso, tá? A nível de infravermelho, a gente tem as redes de 1 megabits e 2 megabits, muito parecida com a rede de Bluetooth. O rádio operando em 2.4 GHz, a gente vai ter 802.11b e 802.11g, né? O B, que era um dos padrões originais, indo até em 11 MB, e o G, que é o padrão que popularizou as redes sem fio, indo até 54 MB. Então, quando a D-Link fez o padrão Super G, na verdade um padrão que não era padrão, né, uma tecnologia Super G, o que ela fazia era botava um AP que tinha duas antenas de 54 e torcia para que tudo desse certo. Né? E várias dessas coisas surgiram ao longo do tempo, mas fazia com que se você tivesse um AP de uma determinada companhia, você acabasse não conseguindo se comunicar direito usando tecnologias de outras companhias, e por isso que a Wireless Fidelity foi fundada. Tá? E a gente só vai ter, né, uma taxa um pouco maior de dados com o surgimento do 802.11n, né, com 400, que vai ter 450 MB numa LAN física, né? Ou seja, quando você passa a ter 450 MB numa LAN, né, isso passa a ser maior, inclusive, do que muitos switches caseiros tinham, que eram switches de 100 MB. Né? E aí você passa a ter uma qualidade de rede que você consegue fazer qualquer coisa que você queira fazer. Né? Então, a partir do 802.11n, o G populariza o uso da rede sem fio, mas o N torna ele viável para qualquer aplicação que você queira fazer em casa. Ou, como eu falo para vocês, eu dificilmente uso qualquer coisa diferente de rede sem fio na minha casa. Muito raramente eu vou estar usando uma rede cabeada. E aí começam os conceitos básicos que a gente vai ter né, para lidar. E é uma certa.
Dei um pouco mais de sopa de letrinhas relacionados à rede sem fio, né? Mas é interessante vocês entenderem que, na verdade, são duas coisas diferentes. Você vai ter esse conceito, a área de cobertura dividida em células, onde as células vão ser chamadas de BSAs, ou Basic Service Area, né? São o tamanho, ou seja, é o quanto o teu rádio consegue alcançar, né? Qual é o alcance do teu rádio, ou seja, qual é o alcance que você tem para ver uma determinada região usando só um único rádio. E todo mundo que você se comunica dentro dessa tua região faz parte da tua BSS, ou Basic Service Set. É o grupo de estações que vão se comunicar dentro de uma BSA, tá? Que vai gerar um BSS ID, ou seja, uma identificação. Então, a BSA é essa área amarela aqui, e a BSS são esses elementos dentro dessa área. Entre diferentes BSAs, eu vou poder estar ligando eles para um sistema de distribuição, né? Que pode ser um backbone cabeado, ou seja, eu posso ter mais de um AP e eles estarem ligados pela infraestrutura cabeada de uma instituição, como é o caso, por exemplo, do NCE. O access point vai ser o cara que vai conectar essa BSA, ou seja, essa região ao sistema de distribuição, é o AP, né? É o roteador sem fio, né? Então as estações vão acessar o sistema de distribuição através desse AP. E aqui eu posso ter duas BSAs diferentes que são ligadas. Então, imagina que eu tenho a área servida por um access point, a área que é servida por esse access point, né? Eu quero estender ela, eu quero que, na verdade, eu tenha a comunicação, né? Pega, por exemplo, o caso da rede do NCE. O caso da rede do NCE é um caso de rede um pouco interessante, porque é uma rede grande, onde eu tenho vários access points, mas independente do lugar da rede onde você esteja, você se enxerga como rede do NCE. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E como é que eu faço isso? Esses APs se entendem, né, entre si e se comunicam através do sistema de distribuição, gerando o que a gente chama de uma ESA, Extended Service Area, que é a soma das áreas das diferentes BSAs, né, ligadas com o sistema de distribuição. E as estações que estão embaixo dessa ESA são uma ESS, Extended Service Set, que é o conjunto de estações que vai estar. E a soma desses caras é que vai ser o label da tua rede sem fio, né? Então, na verdade, a rede do NCE ela é uma soma de BSAs dos APs do NCE, é uma soma das BSS ligadas aos APs do NCE, que gera uma SA e gera uma SS. Agora, a pergunta que fica para vocês é o seguinte: eu sou obrigado a cobrir a rede como um todo? Ou seja, eu sou obrigado a cobrir a área física como um todo? Sim, não necessariamente. Não necessariamente. Você não teria como ligar áreas menores, né? Sim, a ideia é justamente, não necessariamente. O próprio NCE é um exemplo disso. Não necessariamente todas as áreas do NCE estão com rede sem fio o tempo todo. Né? Pode ser que tenha uma região que a gente chama de região de sombra, que ela não seja coberta, ou áreas em que você está ligado a mais de um AP simultaneamente, né? E essas são questões que a gente tem que lidar 100% do tempo. Tá bom? Então vamos lá. Dois tipos de rede, ad hoc ou infraestruturada. Redes ad hoc vão ser redes que vão se comunicar diretamente, né? Como assim? Ao invés de você ter um AP, as estações vão se comunicar diretamente. Seriam aplicações muito parecidas com redes mesh, tá? Operações muito úteis em operações militares, catástrofes, exploração de áreas inóspitas,
Quando eu era mais novo e eu comecei na computação, era muito comum a gente carregar dentro da mochila para fazer trabalho de manutenção, o que a gente tinha era um cabo cross. O que era um cabo cross? Era um cabo que servia para você ligar diretamente duas máquinas, né? Para que pudesse trocar dados entre dois HDs diferentes. Então você fazia uma pasta compartilhada com um endereço de rede local, as duas máquinas, né, que tinham uma placa de rede conseguiam fazer uma ligação, né, direto, como se fosse uma rede sem fio, como se fosse uma rede local, né, sem utilizar um AP. Né? Na verdade, o que acontecia é que uma das máquinas assumia o papel, né, de switch, né, o papel de hub. Então, isso era muito interessante, isso era muito legal. Só que com o surgimento das redes sem fio, isso deixou de ser necessário, porque você podia fazer isso ao invés de fazer com um cabo, né, você podia fazer isso com rádio. Né? Então, a ideia das redes ad hoc é que você pudesse estabelecer só com rádio da rede sem fio esse tipo de comunicação. Para vocês terem noção, isso foi tão influente, né? Eu já falei para vocês do projeto do LPC, né? Ou não foi para essa turma? Eu não estou lembrado pelo nome, não. O LPC era um projeto chamado One Laptop Per Child, era o famoso laptop de $100. Ele foi um projeto super importante no final dos anos 2000, porque ele é o precursor de todos dos ultrabooks, tablets, celulares. Qual era a ideia desse cara? Foi um professor, em 2004, um professor do MIT chamado Nicholas Negroponte. Ele chegou à conclusão de que a gente só conseguiria acelerar a educação digital se as pessoas tivessem acesso a computadores. Tá? Então, parece uma ideia bem meio estúpida, né? E meio óbvia, né? Mas as pessoas tinham muito reticência, achavam que realmente o computador não era para ser dado para todo mundo, nem para todos os ambientes. Esse cara quis revolucionar, ele fez uma proposta de notebook de $100. Né? Águas vai, águas vem, nunca chegou a $100 esse dispositivo, mas hoje em dia a gente consegue, tem máquinas de $100. Tá? Então, qual era a base desse dispositivo? Usava um sistema operacional leve, que ia funcionar o máximo possível, né, dentro dos recursos. Originalmente ele usava um processador da AMD, tá? Usando uma distro Linux baseada no Fedora. E a ideia é o seguinte, que a tela dele fosse antirreflexiva, então, a partir de porque era para ser usado por crianças em países de terceiro mundo, que talvez tivessem aula em ambientes abertos, né, como por exemplo na África. Então, na verdade, essa tela antirreflexiva deu origem à tela do Kindle, tá? O teclado era muito pequeno, mas era feito para ser usado por crianças, né? E a rede sem fio era uma rede, né? 802.11s, era uma rede distribuída, uma rede mesh. Essa rede mesh foi feita para ser utilizada para ser usada como comunicação dentro da própria infraestrutura, né, local. Ou seja, você não tinha um servidor, o próprio computador do professor ia se comunicar com todo mundo. Esse projeto, ele acabou não custando $100, ele custava, quando saiu, $200, o que para a época era bem barato, mas ele deu origem a todos os movimentos. Então, se hoje em dia você fala em MacBook Air, foi por causa desse projeto. Se você fala em tablet, foi por causa desse projeto. Se você fala em Kindle, foi por causa desse projeto. Se você teve os netbooks, né, o Asus EPC 701, que foi um primeiro modelo de netbook da Amazon, da Asus, e foi tipo assim, um estouro de vendas. Ele custava $300, ele era de 7 polegadas e era fortemente inspirado nesse cara aqui. Esse é um dos primeiros caras a ter um SSD, ao invés de ter um HD. Então o projeto foi muito bem pensado, todo baseado em rede sem fio. Uma curiosidade é que dos primeiros testes de design, esse computadorzinho aqui vinha com uma manivela, para caso, né, acabasse a energia e não ter onde a criança, né, poder carregar o computador, ela poderia carregar o computador com uma manivelazinha para gerar energia. Era muito interessante, meio bizarro, mas muito interessante ver que esse tipo de coisa tinha sido pensada. Né? Só para vocês terem noção, Asus PC 701. Esse aqui era o Asus EPC 701.
Eu tive, era uma maquininha muito interessante, só que ela só tinha 4 GB de SSD. Então, né, era meio bizarro também trabalhar nisso. Isso foi dar origem aos Chromebooks e de tudo que a gente vê hoje em dia. Né? Então, dentro de uma rede infraestruturada, o que forma a BSS é o alcance entre as máquinas que se alcançam diretamente. Né? Então, numa rede infraestruturada, as estações não vão se comunicar diretamente, elas vão se comunicar através de um AP, e é o que a gente usa em 95% dos casos, essa comunicação infraestruturada. E se tiverem BSS diferentes, essas aplicações vão se comunicar via AP e sistema de distribuição, tá? Então, isso aqui é uma rede infraestruturada, é exatamente isso como a gente trabalha hoje em dia. Né? O Network ID, ou seja, o HSNCE, é a soma de SSID e BSSID. Pessoal, só um instantinho. Sete da noite. Pessoal, foi mal, fui botar um prendedor de cabelo. Então, né, a rede local vai ser sem fio com infraestrutura vai ser formada por várias BSS que vão compor essa SS e o AP, o sistema de distribuição. Repara que não necessariamente é só um AP, né? Pode ter vários APs. E na casa de vocês pode ser que vocês tenham vários APs, né? Alguém aqui precisa... meu apartamento ele é pequeno, mas ele é feito com um recuo que tem um armário no meio da parede, entendeu? Que é um armário que é embutido na parede. E aí, então, por exemplo, para chegar no quarto do fundo da casa, às vezes o sinal vem muito fraquinho, então a gente precisou botar um repetidor. Um repetidor nada mais é do que um AP especializado em fazer com que o tráfego continue. Tá? Então, vários procedimentos. O primeiro procedimento que os APs vão ter que fazer é sincronização, né? E para que eles vão ter que fazer sincronização? Porque se todo o tráfego passa pelo AP, né, o AP vai precisar que as estações, né, justamente para fazer a disputa de acesso ao meio, né, principalmente lembrando dos conceitos que a gente viu de slot de Aloha, né, e de padronização do tempo, que essas estações se comuniquem para que elas entendam o tempo da forma igual, até mesmo para disputar e para pedir acesso. Então, isso sim é utilizado. Então, essa sincronização é feita depois de um power-up, ou seja, quando você liga o dispositivo, ou quando o dispositivo vai dormir, ou quando ele vai estar em movimentação. A gente vai ver que o fato de se movimentar é muito importante. Talvez no 802.11 tradicional da casa de vocês, não muito, no NCL um pouquinho mais, mas quando vocês estão em grandes espaços, por exemplo, em redes de evento, isso passa a ser muito relevante, lidar com essa movimentação, né? Duas formas de você explorar. Ou você explora de forma passiva, onde o AP vai enviar um quadro periódico que ele é chamado de beacon, que leva a informação de sincronização. Quem já fez alguma disciplina de rede sem fio comigo, ou no mestrado, ou outra coisa, sabe que eu brinco que o beacon podia ser a questão que eu gosto de dar quando chega na prova final, porque o beacon pode ser literalmente qualquer coisa. Para cada variação do padrão 802.11, o beacon carrega um tipo de informação diferente. Então, assim, não tem pergunta mais venenosa do que perguntar assim, Cláudio, o que eu virar para vocês, galera, o que é um beacon? Né? Aí o cara, tipo assim, que só leu esse slide, não prestou atenção nas aulas, ele vem e responde com todo o sangue dos olhos. O beacon é um quadro que carrega informação de sincronização. Não, ele carrega informação de sincronização, ele vai carregar informação sobre as capacidades do dispositivo, requisitos de QoS, chave de segurança, sincronização a nível de início de chave, ele vai fazer atualização de valor de duração de comunicação, então ele tem uma série de funcionalidades, né, que é muito mais do que sincronização. Ou o que a gente chama de exploração relativa, que é através do AP transmitido no quadro de probe request, esperando um probe response dos dispositivos. Né? Então, isso aqui é o quadro, né? A estação manda um probe request para o AP e o AP manda um probe response. Então, autenticação e desautenticação
vão ser, ou seja, o fato de... Nota que autenticar e desautenticar não quer dizer você poder estar ou não dentro da rede. Quer dizer, simplesmente que você quer se comunicar com o AP, tá? Então, né, é o processo iniciado após a sincronização, evita que se acesse recursos da rede de forma indevida, autenticação de estação e AP via password, privacidade, né, ou criptografia, também é importante. A associação é o processo que é iniciado após a autenticação, você pode se autenticar e ainda assim não ser capaz de entrar na rede por algum motivo, ou porque a rede já está lotada, porque você foi bloqueado, por qualquer motivo que seja. Né? Você pode saber a senha, mas não poder entrar. Você pode ter uma rede que é bloqueada justamente devido a o bloqueio de MAC, indiferença ou qualquer outra coisa, né? O AP pode ou não, o AP tem completo poder para te isolar de entrar na célula, né? E o AP que te aceitar, ele é responsável por transmitir essa informação para os outros APs dentro do Extended Service Set, né? E é só depois do AP obter essas informações que você pode começar a transmitir. Né? Desassociação é a mesma coisa, a conexão é liberada antes da estação ser desligada, e reassociação é o fato de eu trocar de APs. Eu vou ter um processo chamado de handoff ou handover, né, que vai fazer essa reassociação. É mudar do AP que eu estou ligado dentro de uma ESS. Né? Então, esse sinal de reassociação ele é mandado a cada 100 milissegundos, ou seja, durante esses 100 milissegundos eu vou avaliar a qualidade da minha conexão e eu vou decidir a qual AP eu vou me associar. Né? Então, o novo AP é que vai ter, ou seja, eu não largo a mão de um AP antes de eu estar conectado a outro. Então, é um novo AP que vai informar o AP antigo que o cara saiu da rede, entendeu? Não tem isso do cara mandar. Esse processo, eu vou dar o nome de handoff ou handover. Essa é uma forma muito simples de verificar o processo. Existem diversas estratégias de handoff e handover. Esse é um problema que ainda é super em aberto na literatura. A gente faz um processo que é o seguinte: eu vou me conectar a um monte de redes e torcer para que tudo dê certo. E bem ou mal, isso tem dado certo nos últimos anos, mas está longe de ser o ideal. E aí vem o processo, né, que é a distribuição, que é a transferência de dados entre estações, né? As estações, quando tiver em BSS distintas, esses dados vão ter que passar por um sistema de distribuição, ou seja, eu vou ter que ir até o nível do LLC mesmo e voltar, e as estações dentro de uma mesma BSS passam somente pelo AP, ou seja, se você quer se comunicar com uma máquina sua que está dentro de casa, você faz isso via AP. Se você quer comunicar com uma máquina que está fora da sua casa, uma casa da sua avó, provavelmente você vai passar por um sistema de distribuição. Se você tem mais do que um AP na sua casa. Ah, Cláudio, minha casa é grande. Eu tenho vários APzinhos ligados no roteador central. Isso é um problema? De forma alguma. Né? Inclusive, é muito legal, numa casa grande, você poder montar a sua própria infraestrutura de comunicação, sua própria infraestrutura de rede. Né? Isso é muito importante, acho muito interessante, faz muito sentido. Ok? Até aí tudo bem? Gerenciamento de potência a gente vai deixar para lá. E aí a gente vai ter 3 implementações de nível físico. Ou infravermelho, ou rádio, né? E dentro do rádio eu vou ter 3 implementações de variação, de salto de frequência. Ou FHSS, que é Frequency Hopping Spread Spectrum, ou seja, onde eu salto num salto de frequência para evitar, a priori, o ruído, né, para evitar contaminação do sinal, DSS, Direct Sequence Spread Spectrum, onde eu
vou saltando, só que usando uma função matemática para isso, e OFDM, que é Orthogonal Frequency Division Multiplexing, que é a forma que a gente usa hoje em dia, que é buscando frequências ortogonais para evitar a interferência de sinal, né? Isso aqui a gente vai pular, né? Porque a gente já está trabalhando em níveis de taxa de frequência acima de 1 gigabit, mas originalmente 802.11g e até 54 megabytes por segundo, e era bom o suficiente para 95% das coisas. Claudio, quer dizer que eu conseguiria ver vídeo no YouTube com 854? Conseguiria. Eu conseguiria falar pelo WhatsApp? Conseguiria. Eu conseguiria. Então, Cláudio, para que eu preciso de 450 do N ou de 1 GB RAW? Você precisa para vídeo de alta qualidade Netflix, se você quer ver vídeo em 4K. Você precisa, se você quiser jogar jogo com delay baixíssimo. Você precisa, se você quer fazer videochamada de alta qualidade, né? Videochamada tipo a do WhatsApp, que é péssima, você não precisa de altas velocidades para isso, mas é razoável, é bom, é legal, né? Você ter essa conexão. Mas para 95% das coisas, foi importante. Tudo? A nível físico, eu vou dividir em duas subcamadas, PLCP e PMD, né? Que são subcamadas, né, para você se conectar com a camada MEC. A gente não vai falar um pouco sobre isso é nível rádio e nível físico, né? Mas é muito importante saber que uma das funções mais importantes é o CCA, o Clear Channel Assessment Signal. O CCA, ele vai ser o equivalente do CSMA-CA, do DFW-MAC, né, ao verificador de sinal que a gente tinha, que se tinha colisão. O CCA, ele é um ponto fundamental do CA, né, do Collision Avoidance. O Clear Channel Assessment é que vai saber se vai indicar o seguinte, vai indicar para a camada, é o sinal de nível físico que indica para a camada MEC se o meio está livre ou não. Só que o que aconteceu? A gente praticamente não usa. Cláudio, mas você aí tá de sacanagem com a minha cara. Um pouquinho, né? Vocês vão ver que como isso é caro, a gente preferiu fazer isso a nível de software, né? Então a gente vai usar um elemento chamado NAV, que é o Network Allocation Vector. E o que é o Network Allocation Vector? É como se eu desse para você, quando você vai para um banco e o cara te dá uma senha dizendo, volta daqui a 15 minutos, que daqui a 15 minutos é a tua vez. É isso. O Network Allocation Vector, ele é um ticket que os APs vão dar para cada estação, né? E essas estações vão poder fazer esse processo de comunicação, vão poder esperar, então assim, de forma que não colida. Então, na verdade, o CSA ele vai acabar sendo utilizado só no 802.15.4, que é o Zigbee, que é utilizado em IoT. Então, para vocês terem noção do absurdo da situação, né? A tecnologia que a gente usa para IoT hoje, para o protocolar, ela é mais avançada do que a gente usa tradicionalmente para 802.11, né? Não porque a gente não tenha tecnologia suficiente, a gente tem. Né? Mas originalmente a gente preferiu utilizar uma abordagem de software, o que é muito, muito louco, né? E não usar o CCA, apesar dele também estar disponível. Até aí, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês tenham dúvidas, queiram saber? Não, sim, talvez, não estamos mais aqui. Tá safe? Então tá safe, tá safe. Tá? Eu vou poder trabalhar com taxas de multirate, né? Ou seja, a minha transmissão é adaptável de acordo com o tráfego da minha rede. Isso é muito interessante também, isso é muito relevante. E o que é interessante é que, apesar de o padrão liberar isso, ele não diz como, né? E aí, isso fica a cargo de cada um dos fabricantes. Então, a taxa básica ela tem que ser suportada por todo para garantir que todas as estações recebam quadros. Isso quer dizer o seguinte, se você tem na sua rede um notebook muito antigo, tipo aquele meu,
que está rodando uma rede B, que trabalha em 11 MB, e um notebook muito novo, que usa o padrão 802.11af, acabou de ser comprado na loja da Apple, o último MacBook, os dois têm que se comunicar. Então, uma taxa básica para mandar os quadros de controle tem que ser igual para todo mundo, né? Então, isso tem que ser garantido. Né? E aí começa o DFW-MAC propriamente dito. Né? O DFW-MAC vai trabalhar em dois tipos de função de coordenação. O que é uma função de coordenação? Ele vai determinar quais estações têm permissão para transmitir num dado instante, ou seja, quem realmente tem acesso ao meio. Né? E os dois métodos que vão trabalhar é o distribuído, que é o método DCF, e o centralizado, que é o método PCF. DCF vem Distributed Coordination Function, ele é obrigatório nas configurações de ad hoc e infraestrutura, e o centralizado, que é o Point Coordination Function, que ele é opcional e opera sobre o DCF. Mas apesar de ser opcional, é o que a gente mais utiliza, é o modo PCF. Tá bom? Esse que a gente trabalha. O DCF, a decisão de quando transmitir, é tomada individualmente pelos nós, ou seja, ele é um modo distribuído, isso é muito interessante, né? E ele vai vir a servir como inspiração para várias outras tecnologias que vão vir depois, né? Existe a possibilidade de colisões, é usado muito para tráfego assíncrono, né? E usado em redes infraestruturadas e ad hoc. Então, enquanto o método PCF, a decisão de quem vai transmitir é centralizada no Point Coordinator. O Point Coordinator é uma função lógica que normalmente vai estar abrigada num AP, né? Mas para vocês terem noção de como essa questão do AP ela é uma coisa meio bizarra, né? Deixa eu abrir aqui para vocês e deixa eu botar aqui não sei se vocês conhecem, o RaspApp. Que é um roteador sem fio que você consegue fazer usando o teu Raspberry Pi. Basicamente, eu montei um desses aqui no meu Raspberry Pi e eu achei uma bosta, achei horrível, tá? Mas é um horrível bem legalzinho. É um horrível razoavelmente interessante, dá para fazer algumas coisas legais. E como AP, ele funciona até bem legal, tá, galera? Como AP, ele funciona até bem legal. Mas porque eu queria fazer, não funcionou legal, não. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho o nível físico, aqui eu tenho o DCF. E o DCF em si que é o CSMA-CA. O DCF é o que a gente vai chamar de CSMA-CA, mas mesmo o DCF sendo obrigatório, a gente não usa somente o DCF, a gente vai ver que a gente usa outras coisas, e o PCF vai rodar em cima do DCF. Então, o 802.11 que a gente usa, o DFW-MAC que a gente usa, ele é uma soma de DCF, PCF, e dois carinhas que interessantes que a gente vai ver para frente, que é o RTS, Request to Send, e o CTS, que é o Clear to Send. Cláudio, mas o que você falou foi uma metralhadora de siglas até agora em 1 hora. E é assim daí para frente, e você está colando para falar essas coisas? Não, eu já dou essa aula há tanto tempo que eu já tenho todas essas siglas de cor, de frente para trás, de trás para frente. Eu já não aguento mais da aula, né, disso, porque eu já sei todas essas paradas, então assim, é normal, você pode não se confundir agora no começo, mas ao longo do tempo isso vai ficar muito, muito trivial para vocês, porque os conceitos são simples, né? Uma coisa que é muito bizarra dos protocolos de rede sem fio, né, é que a prioridade entre quadros ela é controlada por IFS, Interframe Space. Cláudio, o que é isso? Isso é lógico? Não. Ele é um atraso que você vai dar natural para os pacotes, né? Você vai dar um atraso. Calma aí, Cláudio, você está me dizendo que o que vai diferenciar os pacotes é um atraso natural que você vai dar para eles? Como assim? Então quer dizer que para o cara que não vai transmitir agora, eu vou dar um atraso natural? Não, todo o pacote vai ter um atraso natural. Mas tu tá de sacanagem. Eu não tô, não. Não foi eu que fiz. Né? Mas a ideia é que se eu der pequenos atrasos para cada um dos pacotes, eu evito que a disputa de acesso ao meio seja igualitária e, portanto, eu vou reduzir a probabilidade de colisão. Então, você vai desperdiçar banda para evitar desperdiçar banda? Eu vou desperdiçar pouca banda para evitar desperdiçar muita banda. Tá? Então, o tamanho vai variar de acordo com a prioridade do quadro a ser transmitido, e esse período ocioso de tempo gerado por esse pequeno intervalo, ele é obrigatório. Tá? E os 4 esquemas de IFs que a gente vai ter dentro de rede sem fio tradicional vão ser chamados de Short IFs, ou SIFs, PIFs, que é o IFs do PCF, o DIFs, que é o IFs do DCF, e o Extended IFs,
que é o ifs do erro. Então, o short ifs ou cifs, ele vai ser usado para quadros de controle, como o ACK, né? Acknowledgement, ou CTS, que é o Clear to Send, ou fragmentos, a gente vai ver a ideia disso, né? E se a gente estivesse estudando a evolução da rede sem fio ao longo dos anos, a gente vai ver como existe um conceito chamado da evolução da fragmentação. Como o fato de eu fragmentar e de eu pensar uma tecnologia que ela é ao mesmo tempo dividida em frequência e tempo, ou seja, ela existe uma matriz de transmissão, ela vai originar uma série de outras tecnologias que a gente vê dentro do nosso canal de comunicação. Isso é muito interessante. Ou seja, só que isso são os últimos 20 anos de telecomunicações que gerou uma série de trabalhos muito poderosos, muito legais. Né? O PIPS, ou seja, né, usado por estações que operam em PCF, ou seja, né, isso, ou seja, mas como quem controla a estação, a comunicação do PCF é o AP, quem manda PIPS é somente o AP. Cláudio, como assim? Então quer dizer que a estação da minha casa ela não manda PIPS, ela manda DIPS? Na verdade, quando o AP ganha a comunicação, ele que vai estabelecer esse processo, ele faz um procedimento diferente que a gente vai ver na próxima aula. Então, na verdade, o que isso quer dizer é o seguinte, quer dizer que o teu AP tem sempre prioridade sobre a tua estação da tua casa no processo de comunicação, o que faz muito sentido, uma vez que ele que gerencia essa comunicação. Então, isso é legal, isso é muito interessante, a gente vai ver que tem diversos períodos de trabalho. O outro período de trabalho é o DIFS, né, que é usado pelas estações que operam em DCF, e o APES, que é o que você vai esperar caso você tenha feito besteira, caso você tenha cometido um erro. Ou seja, a ideia é que eu puna quem comete erros, né, e dê prioridade a quem é mais rápido. Então, essa é a diferença aqui, é muito legal, isso também tirado do padrão, tá? Todas as estações vão ter que suportar DCF, é baseado no CSMA, Carrier Sense Multiple Action com Collision Avoidance, permite o compartilhamento automático no meio através do CSMA e do período de backoff. O backoff aqui é chamado de backoff exponencial binário. Ele é semelhante ao CSMA-SD, só que sem a detecção de colisão, e vai ter o campo duração da transmissão, né? E por que a gente não usa o CSMA-CD? A transmissão teria que ser full duplex, o custo do rádio seria maior, né? Os rádios originalmente eles não eram full duplex. Na verdade, nenhum dos rádios é full duplex. A gente só vai ter uma comunicação sem fio full duplex a partir do 802.11n. E como é que vocês acham que a gente fez isso? Porque como é que a gente conseguiu transformar o 802.11, né? Os rádios eles são half duplex. Half duplex, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mesmo rádio ele envia e transmite, só que ele só envia ou transmite ao mesmo ele só envia ou transmite por vez, ele não pode evitar e transmitir ao mesmo tempo. Então o AP, ele virou full duplex. Qual foi a solução que a gente, como sociedade, deu para que o AP pudesse ser full duplex? Inventem uma resposta. Alguém? A gente usou mais de uma antena. Isso aí, tá? Então, na verdade, a partir do 802.11n, a gente trabalha com múltiplas antenas, algumas antenas sendo usadas para transmitir, outras para receber simultaneamente, né? Nem todas as estações vão ouvir as demais, né? A gente vai ter problemas como estação escondida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente, e surgiram soluções para esses problemas, com o chamado de RTS, CTS, mas a gente vai ver isso mais para frente, né? A detecção de portador, ou seja, se o meio está livre ou não, pode ser tanto feito do nível físico, usando o sinal do CCA, né, para verificar a presença de outra estação em 802.11, ou virtual, né, ou seja, lógico, utilizando, cujo objetivo é reduzir a probabilidade de colisão, tentando reservar o meio, né, usando informação dos campos de duração dos cabeçalhos, e as outras estações vão copiar essa informação preenchendo o que eu chamo de Network Allocation Vector, ou NAV. Ou seja, o cara que está transmitindo, ele transmite para todos, os rádios são omnidirecionais, funcionam para todas as direções, então de forma muito similar ao que aconteceu no CSMA-CD, que todo mundo tinha, que eu propagava meu quadro para todo mundo, eu propago meu quadro no ar,
todo mundo que está na minha BSA é capaz de receber o meu quadro, vai olhar, vai decidir que esse quadro não é para ele, vai dormir, né? E vai dormir por quanto tempo? O tempo que for a duração da transmissão do quadro, né? Onde vai ter esse valor no Network Allocation Vector, tá? E a pergunta que não quer calar: é possível que uma portadora virtual indicar o canal ocupado e a portadora física diga que o canal está livre? É possível. É possível que tenha tido uma colisão, é possível que tenha tido um problema, é possível que um monte de coisas tenha acontecido, o cara alocou o Network Allocation Vector, ele vai estar dormindo nisso aí, e se estivesse usando o CCA, o meio estivesse livre, tá? O contrário é improvável. Então, Cláudio, então por que a gente não usa o CCA? Porque o CCA é caro, é difícil de implementar. Então, ruídos e interferências, eles vão gerar perda de quadro, ou como eu costumo dizer, sim, se você quer ver o teu AP ir para o saco, coloca uma baia eletrônica do lado do teu AP. Ou então você quer ver a qualidade do teu AP diminuir, faz o seguinte, coloca ele do lado de um rádio, coloca ele do lado de um telefone sem fio, e vocês vão ver a qualidade do sinal diminuindo, né? Tratamento de erros vai ser obtido por retransmissão, né? Na camada MEC é mais eficiente, mas se eu botar, eu poderia, vocês podem dizer para mim, Cláudio, posso fazer isso a nível de TCP/IP. Isso é muito pouco eficiente. Recuperação de erros vai ser responsabilidade da estação que inicia a troca de quadros, né? E a retransmissão até que eu tenha um retry limit, né? E é justamente esse retry limit que eu quero evitar. Então, eu vou fazer o ACK, né, como meu mecanismo de garantia de confiabilidade, para garantir que minha mensagem chegou. E como é que eu garanto essa atomicidade? Como é que eu garanto que eu vou dar prioridade? O ACK espera CIFS. Então, ele é o pacote que tem mais prioridade. Tá? Então, transmitir no modo DCF é bastante simples. Eu verifico se o meio está livre. Se o meio estiver livre, eu espero o IFS. Cláudio, por que eu vou esperar IFS se o meio está livre? Por que eu não transmito direto? Primeiro, eu vou transmitir. Se o meio estiver livre, eu vou esperar IFS. Por que eu vou esperar IFS? Porque pode ser que uma outra estação tenha o mesmo comportamento. Acabou os IFS, eu vou ver se esse meio está livre. Se o meio estiver livre, eu transmito o quadro. Beleza, esperei o IFS, não tem ninguém transmitir. Se o meio não está livre, eu vou esperar pelo fim da transmissão. Esperei o fim da transmissão, eu espero. Eu vejo se o meio está livre. Se o meio não estiver livre, eu vou fazendo isso diretamente. Uma vez que eu transmiti o quadro, eu faço back-off. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu transmiti, né, eu faço back-off. Como assim, Cláudio? O que você está falando? Você está maluco? Né? Por que eu tenho que esperar IFS depois de transmitir? Simples, porque depois que eu esperei a transmissão, né, depois que alguém transmitiu, ou eu ou outra pessoa, eu tenho que esperar para ver se alguém já não ganhou esse e-mail. Esperei o IFS para ver se ninguém ganhou esse e-mail. Eu vou esperar um tempo aleatório, chamado de back-off exponencial binário, para quê? Para não ficar de glutão da rede. Então, o objetivo da rede sem fio é que todos os membros da rede sem fio possam trocar dados entre si, né? Possam compartilhar essa rede. E se eu não espero um tempo aleatório, e eu não estou usando CCA, a pessoa que mais sabe se o meio está livre ou não, ou quando o meio está livre ou não, é o cara que liberou a rede. No caso, eu. Então, se eu não espero um tempo aleatório, eu estou consumindo a rede de forma egoísta, tá? Então, o esquema básico é o CSMA-CA, que é obrigatório, mas o que a gente vai trabalhar é o CSMA-CA com RTS, CTS, se aqui a gente vai ver para frente, tá? Então, isso aqui é aquela explicação que eu falei, só que em dados, né? Então, diffs, mando dados, espero CIFs, mando ACK, espero diffs, retransmito, né? Esperei esse diffs aqui, todo mundo, né? Ou eu vou transmitir, mas geral vai esperar uma janela de back-off, né? Esse back-off exponencial que a gente vai esperar, ele vai acontecer em três situações. Quando o meio estiver ocupado,
ao fim de uma transmissão bem-sucedida e quando tiver um erro, né? Que são as probabilidades. E por que eu vou esperar nessas 3 situações? Porque são as probabilidades onde eu tenho mais chance de ter colisão. Como assim, Dalson? Por quê? Porque como eu aloquei o nave com o tempo que eu tenho que dormir, né? Quando acaba esse nave, todo mundo vai querer transmitir. Se quando acaba esse nave, todo mundo for querer transmitir, quando acaba esse nave, todo mundo for querer transmitir, né? Então eu deveria esperar um backup, por quê? Porque aí eu dou tempos aleatórios para cada um e o cara que tiver mais sorte ganha. Na média, todo mundo tem o mesmo conjunto, né, de dados. Quando o meio quando o meio estiver ocupado, é porque alguém transmitiu com sucesso. Então todo mundo tem realmente que esperar, né, esse tempo de backoff. E o erro, o que é o erro? O erro, alguém tinha ganho o meio antes. Então todo mundo já está com nave alocado. E você vai esperar. O que vai variar, o que vai dar essa diferença para quem ganhe, né? Os backoffs eles não são igualitários entre as pessoas, né? Os backoffs eles vão ser, né, dependentes da sua taxa de transmissão. Cláudio, como assim o backoff é dependente da minha taxa de transmissão? Você está falando uma loucura. Na verdade, o backoff é o seguinte: quanto mais você acerta, menos tempo você tem que esperar. Quanto mais você erra, mais tempo você quer esperar. Poxa, Cláudio, isso quer dizer que o cara que mais erra, ele nunca vai transmitir. Não, porque o backoff ele é aleatório. Então, pode ser que, assim, você espere. Digamos assim, você é um cara que acerta muito. Então, você vai esperar de 1 a 8 unidades de tempo. E o cara que erra muito, pode ser que ele espere de 1 a 64 unidades de tempo. É improvável que ele te ganhe. É improvável, mas não impossível. E esses slides aqui estão só mostrando isso que eu estou falando, né, em tempos em palavras, né? E por que esses slides tinham tanto, né, tanto texto, né? Porque antigamente era muito difícil você ter no livro, né, muito material sobre rede sem fio. Inclusive, mesmo no próprio livro do Kurose, não tem tanta informação aqui quanto eu estou pondo aqui para vocês. Então, era muito improvável, porque esse é um assunto muito novo. Hoje, o capítulo 6 do Kurose, que trata de rede sem fio, ele não é maravilhoso, mas ele já tem bastante coisa que é muito legal, que vale a pena vocês darem uma olhada. Então, eu super recomendo a todo mundo que está aqui dar uma olhada no capítulo 6 do Kurose, que é um capítulo muito recheado de material, é um capítulo que tem bastante coisa legal, não só sobre 802.11, mas sobre 802.15, que é o Bluetooth, e um pouquinho sobre redes celulares. Vale a pena vocês darem aquela bisolhadinha lá. E uma coisa, né, que é sobre exportação de redes IPs, né? Que a gente já nem usa mais tanto, mas é legal vocês saberem, tá? Então, tem 2 problemas básicos nesse processo que a gente tem com as BSAs. O primeiro problema é o problema da estação escondida, né? Pensa o seguinte, né? Eu tenho 4 estações aqui. A estação A, B, C e D. A, VB, B, VA e C, C, VB, mas nem A nem C se enxergam. A e C tentam transmitir para B simultaneamente. O que vai acontecer? Vai acontecer uma colisão. Então a gente pode dizer que B, que a estação que B é uma estação que vê todo mundo, que vê os dois, tanto A quanto C, mas B é uma estação que está C é uma estação que está escondida de A em relação a B, tá? O outro problema é o problema da estação exposta, né? Que é um problema ligeiramente diferente. C vê A e B, né? Nem A nem B vê em D, mas C vê D também, né? Ou seja, C está no alcance de todo mundo. B vai transmitir para A, C sabe que B vai transmitir para A, ele queria transmitir para D, que não está na área de alcance de B, né? E, portanto, não teria problema, senão geraria uma colisão, mas como ele está na área de alcance de B, ele aloca o meio, né? Tem o nave dele, né, preenchido com campo de duração de B, e ele não consegue, né, transmitir. Então, a gente vai dizer que essa estação C está exposta à transmissão de B. E isso gera um problema. Eu já vou adiantar o seguinte: para o
caso da estação escondida, a gente tem uma solução, uma pseudo-solução, né, que resolve mais ou menos, mas para o problema da estação exposta, até hoje, né, em pleno 2021, não há uma boa solução para o problema. Existem soluções para esse problema e todas elas são um cocô gigantesco, são péssimas, são miseráveis, são soluções que são ridículas, né, e que não funcionam adequadamente. Mas, para resolver o problema da estação escondida, a gente tem o RTS ou o CTS. O que o RTS e o CTS são? São dois pacotinhos especiais, são dois quadros, chamados Request to Send e Clear to Send. O que você faz é o seguinte, você quer transmitir, ao invés de transmitir um pacote gigantão para o teu AP ou para o cara que você quer transmitir, você pede para ele um Request to Send ou um Clear to Send. Cláudio, mas isso não resolve em nada o problema, porque eu tenho o mesmo problema. Exatamente, eu não quero resolver problema nenhum, galerinha. Eu não quero resolver problema nenhum. O que eu estou fazendo é minimizando o problema dando um pacote pequeno antes. Cláudio, mas isso é mutretar. Mas é uma treta muito boa, porque como o pacote é pequenininho, se dá conflito, eles vão esperar um backup exponencial depois, e aí essa disputa de acesso está resolvida. Então, se a estação ela não recebe um CTS, se ela não recebe um Clear to Send, acabou. Ela sabe que não é ela que ganhou. Então, olha que inteligência, né? A estação que vai transmitir é que mandar um CTS. Se ela não recebeu o CTS, ela vai esperar um backoff, vai esperar o meio ser alocado e vai mandar de novo. Então, isso faz com que, não é que resolve o problema, mas faz com que o overhead da colisão seja baixíssimo, eu consiga esperar para transmitir, né? E eu mando de novo esse dado. Então, acaba com o problema. Então, esse CSMA com CTS, com RTS e CTS, é que vem a ser, né, a base do FWMAC. É isso que a gente usa e é por isso que a gente, em geral, não pode dizer que a rede sem fio é CSMA-CA. É muito pouco dizer isso. A gente pode dizer que no padrão a única coisa obrigatória é o CSMA-CA, mas o que a gente usa, o que realmente é o coração do FWMAC, é o DCF, é o CSMA-CA com RTS e CTS, que vai dar origem ao DCF e depois o PCF, que é o que na prática a gente está usando. Então o DFWMAC é muito mais complexo do que propriamente ser só o CSMA-CA. Entenderam isso? Porque isso é importante. Assim, Cláudio, mas na prova da Petrobras eu vi que a Petrobras disse que 802.11 é a CSMA-CA. Ela está sendo simplista. Para não dizer incorreta. Para não dizer incorreta. Tá? Então, essa é a relação que a gente tem. Tá? Como eu falei, estação exposta não tem uma solução. E, assim, dependendo do tamanho do pacote, né, a gente tem o que a gente chama de RTS Threshold. O que é o RTS Threshold? O RTS Threshold ele é uma relação da sua transmissão, ela é uma relação, né, de o seguinte, se você está acostumado a mandar pacotes pequenos, não vale a pena você mandar o RTS e CTS. Se é uma parte dos pacotes da sua rede são pacotes de baixa capacidade computacional, de baixa transmissão, né, ao invés de você mandar pacotes grandes, você vai ter um threshold, você só vai mandar RTS e CTS se o pacote que você quiser transmitir for maior do que determinado threshold. Isso faz também com que você não gaste um pacote extra, porque senão, se a tua rede é pequena, imagina, para cada pacote pequeno, você precisar mandar um pacote mais ou menos do mesmo tamanho para poder transmitir. Não faz sentido. Então, esse mecanismo cria um limiar de transmissão. E aí, por hoje, eu vou parar por aqui, né? Porque a gente já viu bastante coisa, né? Então, a partir da aula que vem, eu vou falar sobre o último tópico, que vai ser a fragmentação, fazer um overview disso, e a gente vai falar depois sobre o PCF na aula que vem. E essa vai ser a nossa última aula, né, de redes comigo. Né? Senhores, tem sido um prazer. Eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço vocês estarem aqui, sabendo que vocês têm provas. Vou colocar no Classroom o trabalho de vocês, tá? Eu desejo a vocês uma ótima semana e vejo vocês na próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos. Dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Senhores,